Alô, alô, esquemanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre Black Mirror. Vamos começar pelo começo, então vou falar sobre o episódio 1, USS Callister. Basicamente começa com uma paródia ali de Star Trek, até o filtro antigo, né? A série Star Trek clássica, aquele filtro antigo, a imagem meio ruim, parece gravado nos anos 70. E rapidamente descamba para uma coisa meio esquisita, com diálogos clichês, o personagem que é o capitão praticamente imitando a persona do Kirk original. Então você vai achando estranho e no fim das contas, depois da vitória do capitão sobre o vilão, tem uma cena bizarra da tripulação meio que exaltando esse capitão de uma maneira quase submissa. Obviamente a gente vai entender isso mais pra frente no episódio, mas começa já com a sensação de estranheza como o Black Mirror tem que ser. Logo após essa cena a gente é apresentado ao Robert Dale, que é o protagonista dessa história e é o capitão também, era o personagem que fazia o capitão. Só que você já vê claramente diferenças entre os dois. Enquanto o capitão tinha uma postura altiva e o peito estufado, o Robert Dale é cabisbaixo, né? Enquanto o capitão tinha um cabelo topetudo, louro pra cima, o Robert Dale é careca. E aí você já vê esse cara chegando no trabalho e você vê que todo mundo meio que distrata ele naquele ambiente de trabalho, ele é meio que a atendente da porta não deixa ele entrar, as pessoas olham esquisito pra ele, ele já leva um tropeção lá na mochila de um dos funcionários lá, que é um cara meio fortão, assim, meio jock. E você já tem esse primeiro contato com o personagem, né? Apresentado essa figura meio submissa, meio cabisbaixa e deprimida do personagem do Robert Dale. Porém, é só no retorno dele para a residência dele que a gente vai entender de fato o que era aquele episódio paródia de Star Trek que a gente viu no começo. Que no fim das contas é uma versão do jogo que ele criou, o Infinity, na empresa, né? Que na realidade você acha que ele é um funcionário qualquer da empresa, mas no fim das contas ele é um dos chefes da empresa. E ele criou uma mod, né? A gente chama isso no mundo dos games de mod, uma versão do próprio jogo dele, só que com a aparência toda desse seriado que ele era fã, que é a Space Fleet, que nada mais é do que o Star Trek desse cenário, né? O Star Trek desse mundo. E pra que ele criou isso? Basicamente para descontar essas humilhações que eu falei que ele sofre no ambiente de trabalho em avatares digitais dos colegas de trabalho dele, né, que fazem ele passar por essa humilhação. Logo de cara eu queria trabalhar uns aspectos da personalidade do Robert. Para mim, ele é um personagem que é construído na própria narrativa para ser infantilizado. Ele tem uma personalidade infantil. E a narrativa tenta mostrar isso quando ele chega em casa e pega lá o todinho dele na geladeira e bebe o todinho dele. Mas ele mostra isso de outras formas também. Em vários momentos da narrativa, essa infantilidade dele vai ser apresentada. Em um determinado ponto da narrativa, em um determinado ponto do episódio, a gente vê que os personagens nesse ambiente virtual dele não têm genitais, né? Que é essa coisa que não tem sexo nesse ambiente que ele cria. O que mostra que esse problema dele de intimidade, de relação, você vê que ele é uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, uma pessoa que não consegue se impor, e isso gera justamente esse comportamento das pessoas em relação a ele, né? De tripudiarem, de pisarem nele. Durante esse diálogo da Shani e da Nanette, a Nanette fala que chegou na empresa porque admirava o trabalho dele, a programação dele, veio pra cá justamente por conta disso, e a Nanette questiona se ela tá afim dele, e ela diz, não, eu só admiro a mente dele. E ele tá ouvindo esse diálogo, e ele meio que toma esse comentário, essa resposta dela como uma rejeição. Você vê que ele fica muito abalado por conta dessa pseudo-rejeição dela, né? Que na realidade nunca nem houve uma aproximação dele nesse sentido. Então você vê que o modo com o qual ele se comporta e se relaciona e recebe as respostas das pessoas é um pouco infantil. Ele não consegue questionar, ele não consegue rebater. Após esse momento a gente vai entender como é que ele transfere essas pessoas para dentro do jogo dele, que basicamente é usando material genético. E aqui eu faço uma crítica que eu não gostei desse aspecto da tecnologia que eles fazem. Porque basicamente ele pega um pedaço do material genético da pessoa e através desse material genético ele cria uma versão da pessoa, com as memórias que a pessoa tinha no dia que aconteceu, com todas as memórias, com toda a personalidade, com toda a aparência, e eu achei um conceito meio fraco, assim. Na série não necessariamente explica, diz que ele faz isso de alguma forma, e tudo bem, a gente sabe que a tecnologia do Black Mirror é exagerada e tal, mas essa eu não consegui comprar muito, porque as memórias, o comportamento, a personalidade, tudo isso se forma num caráter muito mais social, e você tirar esse tipo de coisa de dentro de um material genético parece muito bizarro, na minha opinião. Mas isso não afeta de nenhuma maneira a qualidade do episódio.
Então a gente, obviamente, descobre isso, né, que esses personagens, essas inteligências artificiais são criadas a partir do material genético e elas têm toda a personalidade, todas as memórias, todas as vivências daquele sujeito que ele copiou. E eles estão presos dentro daquele ambiente virtual que ele criou. E são escravos e não podem morrer e tem que viver sofrendo as humilhações que ele impõe sobre eles. E aí, aquela primeira impressão do capitão e das pessoas vibrando pela vitória dele ganha mais sentido, né? Eles, no caso, são servos dele ali e se não fazem a vontade dele, sofrem violências das mais diversas, assim. Ele realmente é um tirano dentro desse ambiente virtual. Com a adição da Nanette dentro do ambiente virtual, a série, que era, na verdade, essa paródia bizarra de Star Trek, ganha áreas mais Star Trekianos, por assim dizer. Ela começa a tentar bolar um plano para poder tirar todos eles dali, para poder libertá-los dali. E chegando à conclusão de que eles não podem ser livres, eles abraçam a possibilidade de se matar, de se destruir, para pelo menos a existência deles eternamente presos naquele lugar ser apagada. É um modo Black Mirror de fazer Star Trek, né? Numa narrativa de Star Trek a gente teria uma busca pela liberdade, né, para salvar todos, a esperança, mas aqui o ambiente é um pouco pior, então a busca é pelo suicídio, assim. Para mim o episódio ele levanta um questionamento moral sobre o Robert. Querendo ou não, essa violência moral que ele sofre todos os dias no trabalho acaba tornando ele uma pessoa ruim. Ou meio que é isso que a narrativa tenta construir. Obviamente, o que ele sofre no escritório não justifica a violência que ele devolve de uma maneira muito mais exagerada. Porém, o tratamento dado a ele por não ter uma personalidade carismática também revela um lado ruim da nossa sociedade, que segrega qualquer pessoa diferente, às vezes com violência, como é o caso dele. Um aspecto interessante também é que, de certa forma, existe ali um complexo de Deus da parte do Robert. Pra gente, os personagens acabam ganhando ares mais humanos porque a gente acompanha a narrativa meio que da perspectiva deles. Mas pro Robert, eles são programas, né? Criados a partir, avatares, criados a partir de pessoas reais, mas são criações dele, dentro daquele mundo. Isso, de certa forma, cria aquele sentimento de divindade, né? Ele é maior do que eles são ferramentas. Eu sei que é um paralelo meio exagerado, mas eu não sou aquela pessoa que compra aquela noção de que quem joga GTA vai se tornar um assassino. Se você for ver, cada vez mais os personagens e as simulações dos jogos se tornam reais. E quer dizer que as pessoas que jogam essa simulação de jogos são necessariamente pessoas ruins em vida? E aí eu acho que é até um debate interessante que a série levanta, que o episódio levanta. Por mais que sejam ali inteligências artificiais, a gente está vendo que elas têm de fato uma cognição, tanto que elas estão lutando para se libertar desse tirano que é o Robert, ainda assim elas são inteligências artificiais, são seres programados dentro de um ambiente virtual. De algum modo, nós somos meio cruéis quando a gente joga jogos. A diferença é que os nossos jogos ainda não chegaram no nível que aquele jogo e que aquela realidade criou. E aí você fica naquela dúvida, naquele questionamento do que a gente faz quando ninguém está vendo. Ainda assim, é claro e óbvio que ele tem um problema. Ele tem um problema psicológico, obviamente que provavelmente gerado pela violência, né? A gente vê um dia dele, a gente já vê que é ruim. Imagine como não foi todo o percurso daquele sujeito até se tornar aquilo que ele se tornou, né? De só conseguir extrair prazer na vida ao torturar e ser violento e ser cruel e se impor sobre outras pessoas. Outra coisa que eu também achei interessante é como as pessoas conseguem simpatizar com os seres humanos ficcionais que estão dentro do mundo virtual que o Robert cria, mas não conseguem simpatizar com a figura do Robert. Na realidade, tudo bem, a narrativa meio que é construída para acontecer dessa forma. Mas se você for fazer uma reflexão um pouco maior sobre o episódio, você vê que o ser humano que sofre violência nesse episódio é o ser humano do Robert, o que é um contrassenso. Ainda assim, a nossa sensação o tempo inteiro assistindo o episódio é que cara babaca, que ser humano ruim. Finalizando o episódio, a gente vê eles escapando, né? O plano deles funciona, eles conseguem sair, só que em vez de morrer, como era o que eles esperavam que fosse acontecer, eles escapam para o mundo do Infinity, que é o jogo original que o Robert tinha criado no ambiente online. E aí tem toda aquela comemoração e aquela sensação de estamos livres e temos um universo vastíssimo para viajar. Só que o primeiro contato que eles têm com a pessoa dentro do universo do Infinity é com o jogador, e o jogador já é mega babaca, como se fosse um Robert em versão menor, né? Tipo, saiam daqui, eu sou o rei da galáxia, esse espaço é meu, saiam daqui senão eu vou destruir vocês.
E é mais uma crítica interessante ao ambiente do mundo dos jogos, né? Se você jogou algum jogo online, você sabe como é um ambiente mega tóxico, onde as pessoas são racistas, são homofóbicas, são misóginas, sem o menor pudor, justamente por causa desse certo anonimato que a internet nos permite, né? E não necessariamente só nos jogos online. Você vê, por exemplo, no ambiente de comentários do YouTube ou em portais de internet como o G1, que as pessoas parecem que por trás dessa máscara virtual, elas conseguem extrapolar sentimentos e comportamentos que normalmente na sociedade elas não revelam, né? Então, no fim das contas, o mundo ele tá cheio de Roberts como esse que se utilizam desses espaços, dessas máscaras virtuais, para poder extravasarem seus sentimentos, suas frustrações e suas dores sem consequência. Eu gosto muito do episódio, eu gostei muito do episódio, eu acho que isso é que é interessante no Black Mirror, é tentar analisar os personagens, mesmo quando os personagens têm comportamentos que são ruins, né? Tentar tecer um olhar sobre isso, e é o que torna a série grande, né? Essa construção de narrativa dela que é singular. Eu vou continuar fazendo review dos episódios, vai ser a semana Black Mirror aqui no canal, então todo dia vai ter vídeo comigo analisando algum dos episódios que saíram dessa 4ª temporada. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o joinha e deixem as opiniões de vocês, né? Comentem o que é que vocês acharam da minha opinião e o que é que vocês acharam do episódio. Até a próxima!